Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à disciplina nossa de Tecnologia da Informação e Comunicação, vulgarmente conhecida como TIC, né? Não é tique nervoso, mas é um tique aí com bastante coisa para a gente falar, para a gente trabalhar. Na aula de hoje, pessoal, que não é bem uma aula, né? É mais uma apresentação da disciplina, do planejamento, eu vou apresentar, né, o que a gente chama de regra de negócio, ou todo o estudo da disciplina, planejamento, que a gente tem em mente, lembrando que algumas coisas podem ser mudáveis, adaptáveis, né, como, por exemplo, o horário das aulas, o turno, né, se é à tarde ou à noite, só os dias da semana que eu pretendo permanecer nas terças e quintas, né, a sessão de hoje, que é a apresentação, que aí eu consigo me organizar com as outras demandas, as outras atividades nesse meio tempo, tá? Durante as aulas, vocês vão perceber que às vezes eu falo demais, tá? E sempre que vocês quiserem me interromper para fazer uma pergunta, seja abrindo o microfone ou no chat, pode ficar à vontade, tá? Se eu ver que alguém abriu o microfone, eu já dou uma freada, uma parada de falar, para ver se de fato a pessoa quer falar. Se não quiser, tiver vergonha aí, não quiser abrir o microfone, ou às vezes não tá com o microfone para abrir, é só digitar a pergunta ali no chat, que eu leio e respondo. Tá? Às vezes o chat passa meio batido aqui, mas eu sempre vou estar de olho, na verdade eu fico de olho na parte da apresentação da aula. É uma disciplina, acho que bem tranquila, tá? Não tem muita coisa técnica, tem algumas terminologias aí em inglês, que é o padrão, né? A tecnologia, ela é muito associada a padrões americanos, europeus, então tem muita terminologia aí que acaba sendo em inglês, e meu papel é justamente um papel de explicar isso para vocês o máximo possível, tá? Então, primeiro acordo nosso, sempre que precisar, podem estar interrompendo a aula para fazer pergunta. Durante as aulas, eu programo geralmente as aulas para elas durarem aproximadamente 1 hora, tá? Por quê? Porque eu sei que nem todo mundo pode assistir ao vivo, eu sei que nem todo mundo tem condição de internet, equipamento para assistir às aulas ao vivo. Então, para não ficar uma aula muito extensa, geralmente eu programo ela em 1 hora. Se passar em 1h20, 1h30, acho que não tem nenhuma aula que vai durar 2 horas, eu fragmento ela em 2 partes para ficar melhor para assistir, porque eu sei que a internet em Vila Rica, na região aí, é um pouco mais complicado. Até eu moro em Cáceres, né? Até aqui também tem hora que é complicado, tá? Então, o que a gente vai falar, né? Primeiro, deixa eu apresentar, né, me apresentar para vocês, explicar um pouquinho da minha carreira, da minha experiência. Então, eu tenho 2 graduações, uma em administração e outra em ciências contábeis. Eu fiz uma especialização em gestão pública e outra em gestão e docência no ensino superior. E o meu mestrado é na área de administração pública. Nossa, mas esse professor é da administração, é da contábeis, o que ele está fazendo aqui dando aula de tecnologia para a gente, tá? Apesar da minha formação ser uma formação mais técnica, mais voltada para a gestão, eu trabalho muito com isso. Eu vivencio muito a tecnologia, eu estudo a tecnologia, os impactos da tecnologia. Uma das minhas áreas de estudo é justamente a correlação entre tecnologia e comportamento das pessoas. Então, por esse motivo, que eu me sinto habilitado e consequentemente, vou conseguir trabalhar muito bem com vocês essa disciplina, tá? Eu tenho uma experiência com educação à distância também. Desde 2012, na verdade, eu vim trabalhando com educação à distância, nos cursos da UAB, primeiramente com administração pública, depois para contábeis. Já tive experiência de gestão como diretor administrativo do campus de Cáceres e também já atuei como pró-reitor de administração na Unemate. Atualmente eu coordeno um curso de contábeis à distância e eu estou como assessor de gestão de formação diferenciada na pró-reitoria de ensino e graduação na ProEG da Unemate, que é uma pró-reitoria que cuida dos cursos das modalidades diferenciadas, inclusive o curso de vocês, tá? O curso de zootecnia.
nessa disciplina, o que, que a gente vai trabalhar? Né? Qual que é a ementa? O que, que é uma ementa? É o conteúdo básico da disciplina. Tá? O que, que é o objetivo? É onde eu pretendo chegar, é aquilo que eu pretendo, ao final da disciplina, que vocês compreendam. Tá? Então, como ementa, a gente tem o âmbito da informática na zootecnia, os ambientes virtuais de aprendizagem, que vai ser uma aula específica, uma unidade específica, na verdade. A gente vai falar um pouquinho de sistemas operacionais, então, processamento de texto, a gente vai trabalhar no Word, no Excel, a questão de gerar gráfico, trabalhar imagem, digitalização. Então, essa parte é uma parte bem básica, bem objetiva, mais de nivelamento mesmo. O que é nivelamento? Algumas pessoas já sabem, conhecem, dominam a facilidade, outras têm pouco contato, não conhecem, então o objetivo é nivelar ali o básico para que todo mundo entenda e compreenda o que cada ferramenta dessa parte. Tá? Não vou aprofundar nessas ferramentas, porque senão teria que ter uma disciplina, 60 horas pelo menos, para trabalhar Word, 60 horas para trabalhar Excel, 60 horas para trabalhar tratamento de imagem, entre outras questões. Tá? Eudineia, eu só vou desativar seu áudio, tá? Tá liberação. Mas qualquer coisa pode habilitar de novo. Pronto, fechou. Tá? Mas fica à vontade aí se precisar abrir de novo para falar, tá? A gente vai falar também sobre a questão da comunicação de dados, né? Como que funciona a questão de um banco de dados, um data warehouse, um data mining, que são mineradores de dados, mineradores de informação, e como que isso aplica no nosso dia a dia, tá? Essa aula é bem interessante, porque vocês vão ver que tem muita coisa que vocês fornecem de informação sem vocês perceberem que vocês estão fornecendo essa informação, tá? E vamos falar um pouquinho também do estado da arte, ou seja, do momento atual, a questão de como aplicar informática e tecnologia nas atividades ligadas à área de interesse da zootecnia. Eu tinha programado, inclusive conversei com o professor Fábio, uma aula prática, uma atividade prática, mas por conta desse período de pandemia não vai ser possível. Mas eu vou assumir com vocês o compromisso de que assim que as atividades presenciais puderem retornar, eu fazer uma atividade de extensão com vocês, para que eu trabalhe a questão da automação. O conteúdo é de automação residencial, mas eu posso transformar ele como automação para o campo, né? De você utilizar equipamentos de liga e desliga, equipamentos de monitoramento, equipamentos de controle, de vídeo, né? Como é que você instala e aplica esses equipamentos no cotidiano da zootecnia ali, né? Para que vocês tenham uma vantagem competitiva disso. E como objetivo da disciplina, a ideia é fornecer elementos básicos da microinformática, né, dando suporte necessários para que você desenvolvam pesquisa, editoração eletrônica, apresentação de recursos multimídia, execução de análise estatística de dados, interpretação de gráfico, tá? Bem como situar vocês no estágio de desenvolvimento da área zootécnica, tá? Então, como que vocês podem aproveitar isso para a zootecnia, tá? Então, essa aqui, a disciplina foi dividida em 5 unidades. Deixa eu só habilitar aqui a minha caneta. Então, na unidade 1, a gente vai trabalhar, né, vai fazer essa introdução da disciplina e vai falar um pouquinho da evolução das ondas de transformação da sociedade, para que vocês compreendam o quanto que a sociedade evoluiu ao longo dos anos e como que vai ser essa evolução para os próximos anos. Tá? O importante é a gente estudar o passado para que a gente possa compreender o futuro. Tá? Na unidade 2, e assim, são 5 unidades, basicamente uma semana, 2 semanas, aí, 1 semana e meia, no máximo, cada unidade. Tá? Então, essa primeira parte é introdutória. A unidade 2, a gente já começa a falar da informática aplicada à zootecnia, né? Então, a questão das tecnologias, falar de maneira mais simples, mais geral, né, do uso das tecnologias, o que é um hardware, o que é um software, e como que se aplica isso para a zootecnia. Dentro da unidade 2 ainda, eu vou fazer 2 aulas em conjunto, que são as aulas 4 e 5, que eu vou falar um pouquinho de sistemas operacionais, aplicativos, né, processadores de texto. A aula 4 e 5
Não é um material meu, é um material que eu peguei do IFMT, tá? Eu peguei esse material porque ele está bem resumido, bem objetivo, em cima do que a gente precisa trabalhar, tá? É o único material que de fato não é meu, o resto são materiais meus, tá? Na unidade 3, que aí já é o ano que vem, né, e até a unidade 2 a gente trabalha até o recesso, dia 18 e 19 de dezembro. A unidade 3, a gente vai falar sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, ou os AVAs. Tá? Então, quais são os tipos de ambientes virtuais, os softwares de interação, como fazer uma reunião via web, como essa que a gente está fazendo aqui agora. Né? Por quê? Porque o mercado de trabalho mudou. O mercado quer você, como profissional, você já saiba isso, não que a empresa, ou o empregador, ou a administração pública tenha que ensinar isso para você. Então, isso meio que acabou virando. Quem não sabe vai ter que finalizar a disciplina sabendo isso. Por quê? Porque o mercado de trabalho, o que antes era um bônus, você saber isso, hoje é meio que um requisito, quase que uma obrigação. Tá? Então, eu vou mostrar os tipos de ambiente virtual, para que serve. Lembrando que o SIGA-A, né, que a gente utiliza para a disciplina, é um dos tipos de ambientes virtuais. Tá? E aí tem uma explicação mais lógica para ele. Isso aqui a gente já começa em janeiro. Eu vou deixar o material da unidade 3 disponível antes do recesso, tá? Quem quiser durante o recesso já lê, já dá uma adiantada, vai ficar à vontade. E durante o recesso eu finalizo a montagem da unidade 4 e 5, que eu ainda não montei, tá? Eu optei por deixar também todas as unidades abertas, mas eu só montei a unidade 1 e 2 por enquanto. A 3, 4 e 5 eu termino de montar durante o recesso. A 3 provavelmente vai estar montada antes do recesso, né? Lembrando que o recesso começa aí dia 20 de dezembro e vai até o dia 3, tá? Então, nesse período não vai ter atividade, nesse período somente algumas leituras facultativas, ou seja, que não são obrigatórias. Caso alguém queira, tá meio de bobeira, já quer dar uma adiantada, uma lida no conteúdo, vai poder fazer isso, tá? Lembrando que não é obrigatório. Na unidade 4, a gente vai falar um pouquinho sobre o banco de dados e as suas aplicações. Então, eu vou mostrar para vocês o que é um banco de dados, como é que serve, como é que se aplica um banco de dados, o que é um armazenamento físico, armazenamento em nuvem, né? Como que é feita a questão da comunicação de dados, e como que se utiliza, como fazer um bom uso dos dados e da informação para a tomada de decisão. E, por fim, a unidade 5, tá, que é o estado da arte, as aplicações, como que você utiliza os dados, os ambientes virtuais, a tecnologia para o dia a dia da zootecnia, né, para a rotina ali dos processos zootécnicos. Tá? Então, falar um pouquinho da questão também da frequência das atividades síncrona e assíncrona. Bom, o que é uma atividade síncrona? É uma atividade ao vivo. É uma atividade ou uma aula que a gente vai fazer ao vivo, no momento que a gente vai ter interação direta de professor-aluno, tá? O que é uma atividade assíncrona? É algo que eu vou disponibilizar, tá, para vocês, e vocês vão ter um tempo para fazer no horário de vocês. Professor, qual que é a diferença do ensino presencial, o ensino remoto e o ensino à distância? Tá? Ensino presencial é isso que vocês estavam acostumados a ter. O professor e vocês se encontram presencialmente numa data, numa agenda, um dia e horário previamente definido, né? Então, as aulas de segunda a sexta ou segunda a sábado, às 14 horas, é onde aconteciam as aulas presenciais, tá? O que é o ensino remoto? O remoto, ele acontece igual a gente está fazendo aqui agora. Ele tem uma certa predominância por atividades mais ao vivo, né, por entretenimento, como se fosse presencial, só que com menos encontros presenciais, só que mais momentos ao vivo. Por isso que eu marquei, basicamente, 2 aulas ao vivo por semana, tá? O que eu deixar de atividade assíncrono, ou de vídeo assíncrono, é vídeo complementar à disciplina, tá? E uma outra aula que eu não tiver como mesmo, que surgir algum compromisso da pró-reitoria que for inadiável, é que aí eu vou gravar a aula e avisar para vocês e vou deixar disponível de forma síncrona, tá? Assíncrona, perdão. Mas, de qualquer maneira, eu vou marcar um outro momento para a gente sanar as dúvidas. E o EAD, a aula EAD à distância, ela ocorre totalmente de maneira assíncrona.
Então, o professor monta todos os vídeos, todas as atividades, ele dá aí um mês e meio, e o aluno, nesse tempo, no tempo do aluno, é onde ele vai fazer as atividades. Então, ele pode deixar para fazer tudo na primeira semana, tudo para a última semana. O EAD tem essa característica que diferencia um pouquinho do ensino remoto, tá? Então, nas nossas aulas, não tem cobrança de frequência no ensino remoto. Apesar dele ser mais síncrono, tá? Não tem frequência. Professor, não posso participar da aula de hoje, não precisa nem me avisar, tá? Você só precisa saber que em até 24 horas desse momento ao vivo nosso, eu vou disponibilizar as aulas no SIGA, tá? Bem provavelmente, se as aulas acontecerem à tarde, como está programado, à noite mesmo, essa aula já vai estar lá disponível, tá? Depois eu vou passar para vocês também o link do meu canal no YouTube. Vou pedir, também é facultativo, não é obrigatório, tá? Vou pedir para que, se puder, vocês se inscrevam, porque eu tinha uma meta aí de até final do ano bater 800, 900 inscritos, eu estou bem perto dessa marca. Então, vocês se inscreverem, vocês vão estar me ajudando. Não é obrigatório, não tem relação direta nenhuma com a disciplina, mas outros vídeos que eu fizer gravar, caso vocês queiram, vocês podem assistir, tá? Vídeos extra-aula também, tá? Principalmente, eu falo um pouco de alguns temas de concurso público, né? Quem tiver interesse, depois eu disponibilizo esses vídeos também. Então, não tem cobrança de frequência. Não posso assistir a aula, não tem problema, assiste em outro momento, tá? Só vai ter uma aula, na verdade, que é a última, que é uma prova, que seria atividade 3, que eu já vou falar dela, que eu precisaria que vocês estivessem ao vivo, tá? Mas isso também é combinado, dá pra gente combinar depois, tá? As aulas vão acontecer nos dias marcados, então já tem um calendário prévio, que depois eu compartilho no grupo de WhatsApp com vocês também, por enquanto só tá lá dentro do SIGA, tá? Marcado para as 14 horas, só que eu não sabia que vocês tinham diferença do horário de Brasília, tá? Hoje está acontecendo no horário de Mato Grosso. Para as próximas eu posso mudar para o horário de Brasília, que aí seria, no caso, às 13 horas no meu local, tá? Aqui o horário de Cuiabá que eu sigo. Por mim não tem problema, tá? Se vocês quiserem também 14h30, se vocês quiserem que mude para a noite, aí eu peço que o líder da sala, né, organize uma enquete, organize uma consulta com os colegas, e para eu mudar esse horário, ou dia, ou turno, né, para a noite, eu preciso de pelo menos aí 75%, né, de aprovação, ou seja, de demanda, para que eu mude para o período noturno, né, aí também o horário definido por vocês. Vocês é que mandam, tá? Isso é uma sugestão que eu coloquei. Obviamente eu não vou poder atender individualmente. Professor, começa 15 mais cedo, começa 15 depois. Porque eu tenho uma grande maioria, com 43 matriculados, então eu tenho que atender a demanda da maioria, tá? Mas, por enquanto, vamos deixar assim, 14 horas, horário de Brasília, tá? Fica 13 horas no meu local aqui, tá? Como eu falei, a frequência, ela não é obrigatória, mas é fortemente recomendado. Por quê? Porque é o horário que vocês têm para tirar uma dúvida já de imediato. Às vezes você está assistindo a aula à noite, e aí veio uma dúvida, puxa, né? Estou com essa dúvida aqui. Pode mandar no WhatsApp, pode mandar por e-mail, não tem problema. É porque ao vivo, talvez a dúvida sua, a dúvida de outro colega já seja sanada também, tá? Eu não coloquei assim um horário fixo para atendimento. Eu vou atender todo dia, das 6 às 7, das 5 às 6, do meio-dia a 1, tá? Geralmente eu deixo aberto, tá? E sempre que vocês precisarem, vocês podem me mandar o e-mail, o WhatsApp, até vou colocar no chat aqui de novo. Bom, eu já estou no grupo, né? Então eu nem vou colocar aqui meu celular, porque já está lá no grupo, tá? Mas fiquem à vontade para mandar mensagem. Às vezes eu demoro a responder, porque lá na Pró-Reitoria a demanda é muito grande, tá? Mas sempre ali, final da manhã, final da tarde, é onde eu paro para ler as mensagens de WhatsApp, é onde eu consigo responder, tá? Então não estranhe se você mandar uma mensagem, eu responder daí 4 horas depois, ou talvez no outro dia de manhã, tá? Mas eu sempre respondo, eu quero que isso fique muito bem claro, tá? E a gente só tem uma única atividade síncrona, ou seja, ao vivo, que vai exigir a presença do aluno, né, no dia e hora marcada, que é a atividade 3, que é uma prova,
que está previamente marcada para o dia 26 de janeiro, salvo engano, é uma terça-feira. Então, é o único dia e horário que eu preciso que vocês tentem agendar, tá? Para que vocês façam essa prova ao vivo junto comigo. Tá? Depois eu vou falar sobre ela, vou explicá-la com calma. Mas é o único dia e horário que, de fato, vocês precisam se organizar para participar, tá? Aqueles que perderem, aí eu vou entrar em contato depois para marcar um outro dia, um outro momento ao vivo para poder participar, tá? Obviamente tem segunda chamada dessa prova, tá? Mas o quanto mais cedo fizer, melhor, porque aí já sabe o resultado, se passou ou ficou, tá? Nessa nossa disciplina, a gente tem 3 atividades avaliativas, valendo 10 pontos cada uma, em que vocês precisam alcançar o somatório de 21 pontos para aprovação direta, ou média 7 na disciplina, média simples, tá? Todas as atividades valem 10 pontos, vale de 0 a 10, tá? E você precisa alcançar, no somatório delas, 21. Então, fez duas atividades, está com um somatório, uma você tirou 8, a outra você tirou 7, está com um somatório de 15. Precisa de 6 na prova para poder passar, tá? Para dar ali 21 dividido por 3 dá média 7. Entre 15 pontos e 20,99, vocês ficam de exame final, daí eu vou marcar também dia e horário para o exame final, tá? Então, essa é a média, semelhante à média do presencial que vocês estão acostumados. Bom, quais são essas 3 atividades nossas? Atividade 1 vai ser um questionário, tá? Eu cadastro várias perguntas referentes à unidade 1 e 2, tá? Eu vou disponibilizar eles, vocês vão ter uma semana para fazer, então vocês vão ter do dia 12 de dezembro até o dia 19 de dezembro, no horário de vocês, no tempo de vocês, tá? Para fazer esse questionário. São 10 perguntas, são 2 tentativas por aluno, e prevalece a nota mais alta, tá? Das 2 tentativas. Então, é lógico que muito provavelmente as perguntas que caíram para você no questionário 1, pode ser que não caia para você na segunda tentativa, tá? Então, pode ser que caiam as mesmas, pode ser que não caia nenhuma dessas que caiu na primeira tentativa, tá? Vocês vão ter 2 tentativas, se a primeira você tirou 8, na segunda você tirou 9, vai para 9. Na primeira você tirou 9, na segunda tirou 7, permanece 9, tá? Se você só fez uma tentativa, tirou 9, tá bom, não quero tentar outra tentativa. A questão de vocês, não é obrigado a fazer as 2 tentativas, tá? Vocês têm até 2, no mínimo uma, no máximo 2. É lógico que se fizer e tirar 9, eu recomendo que faça a segunda, porque pode ser que você tire 10. Se você tirar 8, 7 ou 6, seu 9 já está garantido, tá? Então, essa atividade 1, que geralmente vai ter questões verdadeiro e falso, questões de múltipla escolha, ela vai começar dia 12 e vai terminar dia 19, tá? Conteúdo das unidades 1 e 2. Isso também, quando eu abrir, sempre que eu abrir a atividade, eu vou avisar no grupo, vou mandar recado no SIGA, tá? Para a gente manter a comunicação bem firme. Na atividade 2, que é o questionário, é um segundo questionário também, ele vai ficar disponível de 5 de janeiro a 16 de janeiro. Também vai ser 2 tentativas, tá? Mesmo esquema da atividade 1. A diferença é que o conteúdo vai ser das unidades 3 e 4, um conteúdo um pouquinho mais técnico, um conteúdo um pouquinho mais pesado, tá? E a atividade 3, que é a prova, ela vai ser realizada inicialmente, é o que está previsto, tá? Dia 26 de janeiro, das 14 às 15h30, tá? Ela é no molde do questionário, só que a diferença é que é uma tentativa só por aluno, e diferente do questionário, que você tem um período para fazer, vocês vão ter 1h30 para fazer, tá? São 10 questões também, e o conteúdo é todo o conteúdo do semestre, inclusive podendo cair questões da atividade 1 e 2, tá? Eu evitei para essa disciplina atividades em grupo, tá? Porque eu tive alguns problemas. Como a matrícula no PLSE permite que alunos de outros campos também se matriculem, eu estava tendo muito problema com trabalhos em grupo e trabalhos dissertativos. Porque o pessoal não conseguia contato com gente de fora, os de fora não conseguia contato com o pessoal da turma original. Então, isso estava dando muito trabalho, tá?
e eu estava zerando aluno que não era para zerar, estava tendo plágio, então eu optei por trabalhar com algo mais objetivo, tá? São essas as atividades que a gente vai ter também para trabalhar. E essa disciplina também, ela tem poucos casos que dê para a gente trabalhar de maneira mais dissertativa e argumentativa, tá? O que não impede da gente abrir alguns fóruns de discussão, tá, dentro da disciplina, para a gente debater, discutir, desde que não seja avaliativo, tá? Então, falando um pouquinho, né, das nossas aulas e o formato delas, a aula 1, que é essa de hoje, né, onde eu faço a apresentação da disciplina, ao vivo. A aula 2, evolução das ondas de transformação na sociedade, também ao vivo. A aula 3, que é o âmbito da informática na zootecnia, que eu vou falar de hardware e software. Aqui está gravada, mas na verdade eu vou fazer ela ao vivo, tá? Eu talvez devo colocar mais vídeos para trabalhar ela de maneira assíncrona, tá? Mas ela não vai ser gravada, ela vai ser ao vivo. As aulas 4 e 5, eu também vou trabalhar ela de maneira um pouco mais superficial e vai ter um pouco mais de vídeos gravados, tá? Que explicam de maneira bem didática, objetiva, Word, Excel, PowerPoint, converter arquivo em PDF, compactar, descompactar, tá? Terão vídeos complementares aqui, vídeos curtos, 3, 5 minutos, bem objetivos, tá? Por isso que eu estou deixando aqui a opção de gravada, tá? Vocês vão perceber também que como eu muitas vezes uso o mouse para fazer marcação na planilha, às vezes sai um trem meio garranchado aqui, meio torto, tá? Nem com a mão eu consigo desenhar direito, imagina com o mouse, tá? E a gente vai seguir até aqui na unidade 2 com as aulas 4 e 5 esse ano. Daí vem um recesso, a gente volta com a aula 6, que é sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, também vai ser ao vivo e algumas gravadas, tá? Aula 7 e 8, que vai se repetir em 2 dias, tá? Comunicação de dado, banco de dados, data warehouse, data mining, big data, tá? Eu preciso de um tempo maior para trabalhar, então eu vou trabalhar em 2 dias, nessas aulas 7 e 8. E as 9 e 10, que é onde eu vou falar da aplicação, das ferramentas, né, do uso de tecnologia aplicada mais para a área da zootecnia, tá? E para a nossa prova, que será no dia 26 de janeiro, eu vou fazer uma revisão antes também, um pouquinho antes da prova, revisão aí de 50 minutos, bem básica, só para dar uma relembrada em alguns conceitos, também vai ser ao vivo, tá? Então, praticamente quase todas as semanas a gente vai ter 2 encontros ao vivo, à exceção da primeira semana de janeiro, né, que a gente vai ter um encontro só no dia 5, na terça-feira, dia 7, quinta, eu vou ter reunião o dia todo, na verdade 6, 7, 8, então eu vou deixar alguns vídeos gravados para vocês assistirem, tá? Coisa bem objetiva, bem básica. As outras semanas, tudo praticamente com 2 encontros por semana, tá? Como eu já comentei também, né, o atendimento, ele vai ser feito pelo SIGA-A, por e-mail, por WhatsApp, sinal de fumaça, o jeito que vocês entenderem que é melhor, que é mais eficiente, vocês podem entrar em contato comigo, tá? O SIGA-A, obviamente, manda por e-mail, né? E o WhatsApp é uma comunicação mais rápida, só que às vezes eu, né, estou em bastante grupo ali, até vou sair de alguns grupos aí que eu já não ministro aula mais, para ficar um pouco mais atencioso com vocês, tá? Eu coloco aqui o atendimento, preferencialmente no período noturno, porque é o horário que eu já não estou, em tese, mais trabalhando. É o horário que eu já estou um pouco mais em casa descansando, tá? Mas nada impede de mandar de dia, de noite, de madrugada, final de semana. Só como eu falei, né, fora desses horários eu demoro um pouco mais para responder, tá? Mas sintam-se à vontade para mandar dúvida, questionamento, indagação, não tem problema. Como eu digo aí para meus alunos, né, não precisa ter vergonha, tá? Sejam sem vergonhas, tá? E algumas dicas que eu dou para vocês também, como um estudante do ensino remoto, tá? Porque eu acho importante, pela minha experiência, compartilhar com vocês algumas dicas que são extremamente importantes para você estudar pelo ensino remoto, tá? O ensino remoto, pessoal, isso que a gente está fazendo hoje, na verdade, já ia acontecer naturalmente daqui a 10, 15 anos, tá? 15 talvez seria até um pouco de exagero, mas em 5, 10 anos, certeza
que boa parte das aulas, pelo menos parte do conteúdo, já começaria a ser trabalhado de maneira remota, à distância, virtual. Tá? Com que base o senhor diz isso, professor? Questão de custo, questão de eficiência, tá? Agilidade. A matrícula, o dado do Centro de Educação Superior mostra que a matrícula em cursos à distância, ela veio crescendo ao longo dos anos, tá? Muitas pessoas, às vezes, tinham que deixar de estudar para poder trabalhar, e o ensino remoto, o ensino à distância permite, acredito que alguns de vocês até conseguiram emprego durante essa pandemia, né, e estão podendo conciliar o ensino remoto com as aulas presenciais, né? Então, e muitas empresas querem o colaborador, o funcionário, né, capacitado, só que ele precisa trabalhar durante as aulas. E como fazer isso? Tá? Então, isso já é um processo que iria acontecer. Só que é um processo que ia acontecer de maneira natural, ao longo do tempo, e essa pandemia veio e tornou meio que obrigatório, ou você aprende ou você está fora, né? E assim, é natural, pessoal. Eu não sei qual é a média de idade de vocês, eu não parei ainda para olhar os dados socioeconômicos de vocês, talvez eu até faça um questionáriozinho para eu coletar essas informações, tá? Mas, geralmente, pessoas com mais idade, tá? Elas têm uma certa dificuldade de lidar com tecnologia. Isso não é regra, mas é uma inferência, uma tendência, tá? E é natural que vocês que saíram do ensino médio com professor presencial, né, que começaram a estudar o curso com professor presencial, tenham dificuldade de adaptação a essa metodologia remota, tá? Então eu estudo isso, eu já pesquisei sobre isso, eu sei onde vocês vão ter ou não dificuldade, e eu tô aqui para sanar, para ajudar vocês nessa caminhada. Então, primeira coisa, vocês até que estão tendo, acho que só essa disciplina, né? Acho que vocês não tiveram, até porque vocês formalizaram um pedido para não ter mais disciplinas, né? Acho que do ensino remoto, o 20/5, vocês só estão tendo essa minha agora, uma disciplina, né? Só responde alguém no chat aí, fazendo um favor, acho que é só essa mesmo. Mas ainda que vocês... Só essa mesmo. Só essa, obrigado. Panda Burger Hamburgueria, tá? É o que está aqui no nome. Porque misturou aí, é Jeziquel. Tá joia, Ezequiel. Então, assim, isso vale até mesmo para fora, para vocês organizarem a vida pessoal, particular, familiar de vocês com os estudos. Então, primeira coisa, pega aquele calendário que eu postei dentro da disciplina, e que até à noite eu já compartilho no grupo com vocês, e organizem, vejam as datas que tem aula, vejam as datas que tem atividade vencendo, tá? Imprima ele, se for possível, tá? Ou passe ele para uma agenda física ou agenda no celular, e passem a moldar os compromissos de vocês com base nesse horário, com base nesse calendário, tá? Se tivesse de outras disciplinas, eu recomendaria que vocês juntassem um calendário só, as datas importantes de todas as disciplinas. Como só tem uma, fica um pouco mais fácil, tá? Façam um contrato social com a família de vocês e com o trabalho de vocês, para que vocês deixem bem claro que tal dia e tal horário é seu horário de estudo, tá? Isso é muito importante, que vocês reservem um horário de estudo em que você vai desligar de celular, a não ser que ele seja o meio de estudo, né? Desligar de internet, computador, WhatsApp, para vocês de fato estudarem, né? Então é aquele horário que a esposa, o marido, os filhos, a mãe, o pai, sogro, sogra, nora, vai dar um tempo para que vocês possam se dedicar ao estudo. Isso é muito importante porque isso ajuda na organização de vocês, tá? Não deixem para a última hora, que existe uma famosa lei física quântica chamada Lei de Murphy, que ela diz assim, se há uma mínima possibilidade de algo dar errado, vai dar errado. Então, se você deixar para a última hora para fazer o questionário, para enviar a atividade, é o dia que o computador vai estragar, é o dia que a internet vai cair, é o dia que vai dar uma tempestade gigantesca que vai destelhar, às vezes, sua casa, tá? Ou vai te deixar sem contato, sem internet. Então, não procrastinem, não entrem no ciclo da procrastinação. O que é procrastinar? É deixar para depois, tá? Então não deixa para a última hora. Se você tem a possibilidade de antecipar, se você tem a possibilidade de já matar isso logo no início, tá? Tal como num jogo de futebol, o time que faz um gol e fica ali enrolando,
é muito mais suscetível a perder o jogo tomando um gol e uma virada do que um time que já tenta fazer 2 gols e tenta matar o jogo por aí, tá? Outra dica também é que, na dúvida, sempre pergunte. Professor, não entendi. Pergunta. Não entendi de novo. Pergunta de novo. Não entendeu de novo. Pergunta de novo quantas vezes forem necessárias, tá? Não deixem passar eventuais dúvidas, tá? Organize também os materiais e, sempre que possível, busque fontes complementares de conhecimento. Então, se vocês observarem alguma notícia, uma reportagem, um artigo que tem a ver com o conteúdo da nossa aula, que tem a ver com o curso, discuta com os outros colegas, tá? Pode jogar no grupo da sala. Eu só vou pedir para evitar coisa política, tá? Assim, às vezes são decisões que são... Uma coisa é uma decisão política, outra coisa é uma decisão partidária. Ah, eu sou a favor desse presidente, eu sou a favor do anterior, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso eu não quero que a gente traga, tá? Pode até ser que às vezes, é óbvio que às vezes uma decisão tomada, né, pelo presidente atual tem um determinado impacto dentro da zootecnia, mas eu não quero que vocês levem isso para o lado pessoal político, tá? Porque política, religião e futebol, cada um tem o seu, cada um tem a sua, eu não quero a gente polarizando em cima disso, tá? Então, também, outra dica também, divida o tempo das aulas, né? Faça pausas a cada 20 minutos, principalmente nas aulas gravadas, né? Então, aqui a nossa já está com 1h07, mais ou menos, mas hoje é a apresentação, tá? Não deu para acompanhar a aula ao vivo? Vai assistir a aula gravada? Beleza. A cada 15, 20 minutos, faz uma pausa, toma uma água, toma um café, vai no banheiro, belisca alguma coisa, não muito, porque senão engorda, né? Mas não tente resolver a aula tudo de uma vez, porque ao vivo é mais fácil. A gravada tem que ter as pausas ali, tá? E também, como sempre, priorize uma coisa de cada vez. Com a lista do que você tem a fazer, eu sempre no dia anterior, eu faço uma lista de tudo que eu tenho que fazer no outro dia. Então, na segunda-feira à noite, eu vou fazer uma lista de tudo que eu tenho que fazer na terça, tudo que eu tenho que fazer na quarta. Eu faço um checklist ali. Depois que eu coloquei tudo que eu tenho que fazer, eu vou definir prioridades. Então, isso eu tenho que fazer primeiro, isso eu tenho que fazer segundo. Talvez o mais importante está na parte da tarde, mas eu tenho uma entrega pela manhã. Então, vocês conseguem organizar melhor os seus estudos, tá? E aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender de maneira bem, bem simples e bem bacana, tá? Então, assim, da minha parte é isso, né, que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Não vou entrar aqui em conteúdo, como eu comentei. O que eu vou pedir para vocês é o seguinte, apenas. Para a nossa aula de quinta-feira, deixa eu só logar aqui no SIGA, está postado um arquivo chamado assim, Leitura Obrigatória 1. Valente, né, JA, que é o autor, o computador na sociedade, o conhecimento, comportamento na sociedade do conhecimento. Tá? Até copiar o nome do arquivo aqui no chat, tá? Ele já está postado lá no SIGA. Eu não vou conseguir mandar agora à tarde, mas à noite eu compartilho ele no grupo, tá? Essa leitura obrigatória é obrigatória em que sentido? Vai perder ponto? O senhor vai fazer pergunta na aula? Não vou, tá? Mas é importante que vocês leiam esse texto, porque a aula que eu vou fazer na próxima aula, quem lê vai se sentir mais entendido do assunto, vai conseguir entender um pouco melhor do que eu vou falar. Eu vou falar das ondas de transformação, de como a tecnologia e a sociedade mudou desde a era Neandertal para cá. Tá? Então, esse texto ele é um texto um pouco mais voltado para a área da educação, mas eu recomendo a leitura porque ele tem a ver com a nossa disciplina. Tá? Eu não vou pedir leitura que, de fato, não seja proveitosa para vocês. Um último informe aqui também, lá no SIGA vocês vão ver que tem vídeos maiores, a caixinha do vídeo é maior, que são os vídeos mais importantes, são as aulas gravadas e tal. E vocês vão ver que tem uns videozinhos de tamanho menor, que a janelinha é um pouco menor, que são vídeos complementares, eles têm a ver com o assunto, talvez é um assunto explicado por outra pessoa, tá? Não são obrigatórios, mas é importante, são vídeos curtos, só para vocês entenderem que eles são complementares ao assunto que a gente está trabalhando, abordando aqui, tá joia?
uns 10 minutos, 5 minutos antes do horário marcado das nossas aulas, eu sempre vou deixar esse sonzinho ambiente, para vocês fazerem o teste de áudio, né, para ver se está funcionando. Fiquem à vontade para conversar entre vocês. Nesses 5, 10 minutos que antecede a aula, eu não fico com o fone, então eu não fico escutando o que está falando. Aí eu peço para vocês usarem o chat antes da aula, tá? Porque eu não vou escutar, eu não vou ouvir. E depois da aula, aí sim, eu já estou com o fone, então para mim é mais fácil de ouvir, tá? Da minha parte é isso, pessoal. Queria ver com vocês se tem alguma dúvida, se está tranquilo por enquanto, tá? Beleza? Raquel, né, tá deixando aqui um ok. Tá? Eu sou uma pessoa bem tranquila, pessoal. Tá? Eu sou sério, mas não precisa ficar com medo, coisa parecida. Tem às vezes aluno que sente medo, assim, professor é bravo, professor... Ih, que nada, tá? Sou de boa, faço muita brincadeira. Evito um pouco, né, porque como a gente às vezes não conhece direito, eu fico com medo às vezes de fazer uma brincadeira e acabar ofendendo alguém, então eu me seguro um pouco nas brincadeiras, tá? Então, exatamente, eu até preferia a aula à noite, mas como eu sei que muita gente trabalha e o horário do curso é à tarde, eu vou manter o compromisso de fazer as aulas na parte da tarde, tal como é no curso, tá? Só se tivesse aí uns 75%, 80% pedindo para mudar para a noite, é que eu mudaria, tá? No mais, e como vai ser 2 horas por semana, 1 hora na terça, 1 hora na quinta, eu acho um pouco mais tranquilo de fazer aí nesse horário, tá? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Eu vou fazer o possível para hoje à noite ela já estar disponível no Cigar, mas no máximo, pessoal, no dia seguinte, tipo assim, amanhã de manhã, a aula já vai estar disponível, tá? Assumo o compromisso com vocês de no máximo 24 horas, todas as aulas gravadas estarem disponíveis lá no Cigar, tá? Só não consigo subir antes porque a internet é um pouco lenta aqui, e às vezes eu faço a edição da vinheta no começo e no final, que demora um tempinho. Mas fora isso, é bem tranquilo. E aí, eu estou encerrando a gravação agora, já vou para a pró-reitoria, vai estar um pouquinho corrido hoje à tarde, mas hoje à noite eu já mando esse material da leitura obrigatória e os slides das aulas da nossa disciplina também no grupo, para vocês, que eu sei que baixar o material pelo WhatsApp é mais leve, né? Alguns alunos já entraram em contato hoje pedindo para mandar o material pelo WhatsApp, tá? E eu compartilho por lá também. Caso tenha alguém, deixa eu até colocar aqui no chat que eu estava esquecendo disso, caso tenha alguém que não é da turma e que não está no grupo que foi criado hoje, manda um WhatsApp para mim nesse número que eu coloquei aqui, opa, faltou um 9, que depois eu adiciono lá no grupo, porque às vezes pode ter aluno de outro campus, eu não olhei ainda para ver se tem aluno de outro lugar que não está no grupo, mas acho que a maioria é da turma de Vila Rica mesmo. Então é isso, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? E até a nossa próxima aula de quinta-feira, às 14 horas, no horário de Brasília. Joia? Um abração, que a gente vai se falando aí. Tchau, tchau.